Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Espero que vocês estejam bem, né? Que a espiritualidade esteja envolvendo os lares, a vida de vocês, a saúde de todos vocês. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre encarnação e reencarnação. É um tema que muitas das vezes é como se houvesse um certo tabu, né? Não sei se é porque, por exemplo, pelo menos aqui no Brasil, é mais falado dentro da nossa religião, dentro da nossa doutrina, e aí as pessoas não fazem muita questão de abordar o assunto, às vezes até por convenções mesmo, como vamos falar um pouco aqui em tempos mais antigos. O que vem a ser encarnar e reencarnar? Como a palavra diz, encarnar é começar, o primeiro, né? O reencarnar é novamente. A encarnação é a oportunidade do espírito de trabalhar para o seu progresso. No livro dos Espíritos, a resposta que recebemos é que os espíritos, nós nascemos simples e ignorantes, começamos a trajetória de forma simples e ignorante. O que significa isso? Que nós começamos todos no mesmo ponto. Então, Deus não teve preferentismo, Ele deu a todos o início equânime, igual. E isso dá a todos a oportunidade de seguir a sua caminhada da melhor maneira possível. Então, ao encarnarmos, a gente começa a nossa trajetória no mundo físico, no caso, e essa trajetória tem, se não o objetivo de progresso e evolução da nossa caminhada. Até aí tudo bem. E a reencarnação? O que significa reencarnação? Significa o retorno ao mundo físico, o retorno à carne, né? O espírito se utilizar de um corpo para dar continuidade à sua trajetória, ao seu progresso. Às vezes as pessoas dizem que isso é invenção da nossa doutrina, mas muitas das vezes é por questão de não querer acreditar mesmo, porque lá no livro de João, no capítulo 3, durante 7 capítulos, que é do 3 ao 10, Jesus, em uma conversa com Nicodemos, né? Nicodemos, ele trabalhava como é que eu vou dizer assim? Um templo, né? Na sinagoga. E ele, certa vez conversando com Jesus, Jesus disse que era necessário nascer de novo. E ele ficou intrigado, dizem até que ele teve aquela conversa e voltou no final do dia para refazer aquela conversa, para dar continuidade, para entender melhor. E o que me chama muita atenção é o item 7, em que Jesus diz assim a ele: não te admire se eu te disser, Nicodemos, que é necessário nascer de novo. Então, Jesus disse ali abertamente, é essencial, é importante a reencarnação, o retorno ao mundo físico. Por que é importante? Porque é a forma que Deus encontrou para dar ao espírito a oportunidade de se refazer. Olha quanto a misericórdia divina é enorme. A gente às vezes tem um problema com uma pessoa, a gente fala sempre, essa é a última chance que eu te dei, acabou, não quero mais, segue, não quero. Olha só, a espiritualidade, Deus em sua infinita misericórdia diz assim, é necessário que ele volte, é necessário que eu dê a ele mais uma oportunidade. Ou seja, a reencarnação é uma oportunidade, é Deus dizendo assim para a gente, vai meu filho, tenta de novo, você é capaz, eu acredito em você. Você pode até demorar, mas você vai chegar aonde propomos para você. Então é uma oportunidade valiosa. Então não podemos lançar mão disso e jogar fora.
desperdiçar essa oportunidade que Deus está nos fornecendo, nos proporcionando uma reencarnação perdida, é fazer pouco do amor de Deus, e a gente não pode fazer isso. Mas hoje vamos conversar um pouquinho, vamos contar um pouquinho da história. Por que talvez a reencarnação virou algo quase que na nossa cultura ocidental, né? Comentada apenas mais especificamente por nós espíritas e algumas religiões também, mas que a gente ouve mais dentro do espiritismo. É lógico que a gente sabe que outros irmãos de outras doutrinas religiosas, né, trabalham bem isso. Nossos irmãos umbandistas, nossos irmãos candomblecistas trabalham bem, muito bem esse assunto, mas nós vamos falar um pouquinho sobre um fato que tornou essa situação atrasou um pouco essa visão em outras doutrinas religiosas, que foi lá em 553. No ano de 553 aconteceu o chamado Concílio de Constantinopla. Talvez muitos aqui saibam e já tenham ouvido dizer a respeito, mas vale a pena lembrar. Olha só, antes disso, um rapazinho chamado Justiniano, ele era de uma família real, né? Ele ainda não era o imperador, ele era considerado um príncipezinho, era assim que eles diziam. Justiniano, ele se encantou por uma cortesã, uma moça que naquela época vivia das escolhas a partir do seu corpo. Era chamada uma prostituta para a época. E aí, o que ela fez? Ela gostou dele, ele gostou dela, e ele acabou se encantando e se casaram. Só que isso gerou uma comoção mesmo entre as prostitutas, que elas ficaram encantadas com a situação da colega, né? Que no caso era Teodora, e achando aquilo muito bonito, ele ter retirado ela daquela situação e se casado com ela. E faziam daquilo uma bandeira, que a Teodora era como se fosse muito especial para elas. Só que a Teodora não gostou. Ela não gostou de ser considerada um ícone para as prostitutas. E aquilo a revoltou profundamente. Conta a história, né, que tem uma chamada Obra Secreta de Procópio, que são histórias, ditos, livros, em que ela assim, existem várias versões. Vou citar duas apenas. Uma delas é que ela mandou recolher 500 prostitutas e retirá-las de circulação. Para uns, ela levou para um convento, criou o Convento do Arrependimento, que elas eram obrigadas a ficar ali e nunca mais ter acesso a ninguém. Tinha até um muro, chamado Muro do Arrependimento, ali naquele convento, em que elas não poderiam, elas iriam até o muro, porque elas poderiam querer fugir e não tinha como sair. Mas algumas conseguiram mesmo assim sair dali, se precipitaram, né, muro abaixo, em um precipício, na área de ribanceira, e morreram. E outra versão é que ela tenha mandado matar as 500 prostitutas. Por quê? Porque ela não queria que aquela situação fosse trazida à tona a todo momento, quem ela era, de onde ela veio, o que ela fez, aquilo a incomodava muito. Porque depois dessa situação que ela fez com essas mulheres, as pessoas se revoltaram profundamente e disseram que ela viria 500 vezes, nasceria novamente, durante 500 vezes como prostituta, que ela seria ou escrava, ou seria as coisas que naquela sociedade eram vistas como erradas. Tudo que eles viam como errado,
eles estavam determinando que seriam as próximas encarnações dela. E ela ficou muito assustada com aquilo e pediu ao marido que desse um jeito, que ela não podia passar por aquilo. Como ela era muito influente e ele dava a ela um poder muito grande, ele foi até aos poderes religiosos da época, né, que no caso era o Orígenes, que era o religioso até muito conceituado, muito carismático, e pediu que houvesse uma reunião para a decisão da situação. A reunião aconteceu, foi o chamado Concílio de Constantinopla, e nesse concílio foi determinado que retirasse das escrituras a reencarnação, que não se tocasse mais nesse assunto, que a ideia dela era que iria acabar com o fato de tirar das escrituras sagradas, seria o suficiente para não tocar mais nesse assunto e deixar de existir a reencarnação, na visão dela. E assim aconteceu em relação à retirada das informações sobre reencarnação. Isso é porque até a Igreja Católica até aquele momento, antes do Concílio de Constantinopla, acreditava e compartilhava dessa informação com seus fiéis. Então, olha que interessante, não tem como fugir, não dá para fugir dos propósitos divinos. Eles se regem, os propósitos de Deus se regem. Então, o mais importante que a gente tem a dizer aqui hoje é o seguinte: independente do que Teodora tenha feito, né? Independente do que às vezes a gente tenta negar em nós mesmos as nossas ações, a nossa encarnação ela é muito preciosa. Não adianta eu tentar encobrir os meus erros, porque em algum momento eu retornarei para consertá-los. Não importa onde eu parar, eu terei que retomar a caminhada. Como Jesus disse no item 7, é necessário nascer de novo, é necessário retomar a caminhada, é necessário fazer a diferença. Nicodemos, ele teve dificuldade de entender. Jesus até se espanta, você, um homem da lei, né, do Sinédrio, porque ele era um funcionário do Sinédrio, você, um homem desse meio, não acreditar, não ficar surpreso com a minha fala, porque ele pergunta ao mestre, será necessário eu entrar de novo no ventre de minha mãe? Não, é nascer da água e do Espírito. Então, a encarnação que é o início dessa caminhada, e a reencarnação que é a reincidência ao corpo físico, é uma bênção, é uma oportunidade. Estamos vivendo um momento em que espíritos estão sendo levados de formas, às vezes, assim, bem difíceis para a gente, com situações muito complicadas. Aí a gente tem percebido o valor de estar aqui. Então, valorizem. Se posicionem diante de Deus, né? Nos posicionemos diante de Deus em gratidão à oportunidade reencarnatória. Em gratidão à oportunidade de estar com um familiar ou outro para acertar aparar algumas arestas. E eu paro por aqui, agradeço a Deus a oportunidade e agradeço a Deus a oportunidade de estar encarnada. Não sei até quando, mas Deus sabe. E essa oportunidade é valiosa para mim, é valiosa para todos nós. Fiquem com Deus, que Jesus o abençoe e lhe tragam paz e luz na caminhada de vocês. Um forte abraço.